pessoal, tudo bem? Gente, estou aqui com vocês novamente, pessoal do convênio A, pessoal do convênio B, para a gente dar prosseguimento ao nosso assunto de soluções, ao nosso tópico. Vimos anteriormente, certo? Como classificar uma solução saturada, insaturada e supersaturada. Vimos o que é uma solução saturada com corpo de fundo e as curvas de solubilidade. Agora, nós vamos falar dos tipos, de concentração. Correto? Mauro, quais são os tipos de concentração? Isso aqui está lá na sua página 118, no livro número 2. Correto? Página 118, livro 2. Tá? Então, olha só, galera. Tipos de concentração vai ser uma relação que você vai ter entre soluto e solução. Correto? Não esqueça, soluto e solução. Aqui a gente vai definir uma coisinha. Toda vez que aparecer o índicezinho 1 aqui, ó, ao lado, eu vou estar falando do soluto. Toda vez que não aparecer índice, como aqui, ó, no volume, tudo bem? Eu estou falando da solução. E Mauro, se aparecer do lado aí do símbolo que você está falando, da grandeza, um númerozinho 2. Se aparecer o número 2, é solvente, massa ou volume de solvente, ou alguma propriedade, alguma grandeza do solvente. Então apareceu o índicezinho 1, é alguma grandeza envolvendo soluto. Apareceu o índicezinho 2, aí no símbolo é uma propriedade ou uma grandeza envolvendo solvente. E se aparecer aqui sem índice, o que vai acontecer? Você está diante da solução. Correto? Então vamos aqui, vamos prosseguir. Como é que a gente vai proceder? Gente, a primeira concentração que a gente vai trabalhar é a concentração comum, representada pela letra C em caráter maiúsculo, certo? Aqui o C está um pouquinho pequeno, mas é a letra C maiúscula, é o Czão que nós chamamos, correto? Galera, como é que a gente vai fazer aqui, então, para encontrarmos a concentração comum? Por esta fórmula aqui, ó. O que quer dizer essa fórmula, Mauro? Esse M1 significa a massa do soluto e o V, volume da solução. Ou seja, a concentração comum é a relação entre massa do soluto, na maioria das vezes está em gramas, sobre o volume da solução, correto? Aqui, ó. E a unidade, geralmente, que aparece na maioria das questões dos itens, é a grama por litro. Tá aqui, eu especifiquei para vocês bonitinho. O que é o M1, Mauro? É a massa do soluto. O que é o V, Mauro? Volume da solução. Então, concentração comum é a razão entre massa do soluto, gramas, sobre volume da solução em litros. Correto? Basta você jogar. Lembrar uma coisa, gente. Essas três grandezas aqui, concentração, massa do soluto e volume da solução, são variáveis. Então ele pode te dar uma delas aí, ó, ou melhor dizendo, ele vai sempre te dar duas delas e pedir uma. Ele pode te dar a massa e o volume e te pedir a concentração, ou ele pode te dar a concentração e o volume e te pedir a massa, e assim ele vai brincando com a fórmula. Correto? Então vamos lá, vamos prosseguir. Gente, agora para cá, ó. Concentração molar ou molaridade ou concentração em quantidade de matéria. Gente, como é que eu faço para calcular? Concentração molar. Olha, molar te lembra número de mols. Então é isso. Não é a relação, concentração o que é? Não é a relação entre soluto e solução. Então olha só. Concentração molar ou molaridade ou concentração em quantidade de matéria, representado pelo Mzão, beleza? Esse M aí mais estiloso. Olha só, gente, como é que você vai fazer para encontrar essa concentração? Você vai pegar o número de mols, ó, N1 é número de mols do soluto, e dividir pelo volume da solução em litros, correto? Mas nem sempre vai aparecer assim bonitinho para você. Ele vai te dar outros valores para que você encontre a concentração molar ou molaridade ou em quantidade de matéria. Mauro, como assim? Ele pode fornecer o quê? Olha o que eu grifei aqui para você, ó. Grifei aqui em laranja para você, ó. O N1, que é mol, certo? Ele pode ser representado dessa maneira. Bora desmembrar ele na fórmula? O que é o N1, o número de mols? É a massa do soluto, olha aqui, ó, só seguir aqui que está em laranja, ó, a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, que é em gramas por mol, ó. Massa do soluto em gramas, massa molar do soluto, grama por mol. Ela multiplicada pelo volume em litros. Gente, então eu posso calcular a concentração molar desta forma. Basta eu pegar a massa molar do soluto e dividir
pela massa molar dele vezes o volume da solução. Correto? Então basta você apenas fazer isso. Mauro, o que é a massa do soluto? É o que ele vai fornecer, por exemplo, para você. 5 gramas de cloreto de sódio. Olha só, 5 gramas de cloreto de sódio é a massa do soluto. A massa molar do cloreto de sódio ele vai ter que te fornecer na questão. Ninguém é obrigado a decorar a massa molar, correto? Ou ele te dá a massa molar dos átomos separados do cloro e do sódio, ou do composto em si, cloreto de sódio, ele fornece para você. Tá? Então ninguém é obrigado a decorar a massa molar, mas também ele pode pedir para que você descubra a massa molar de que espécie química é aquela. Tudo bem? Ele pode te fornecer todos os dados e pedir para que você encontre a massa molar do determinado composto genérico, certo? Que ele está lá pedindo para que você encontre. Então, isso aqui também, galera, ele pode te dar, né, qualquer um desses valores e te pedir um. Certo? Mauro, ele pode me dar concentração em mol por litro, ele pode me dar massa do soluto, massa molar e me pedir o volume? Pode. Mauro, ele pode me dar volume, massa molar, certo? E concentração em mol por litro, ó, que é a unidade, ó. Beleza? E me pedir a massa do soluto? Pode. Ele pode fornecer algumas grandezas para você e pedir uma, correto? Então ele pode fornecer qualquer grandeza aqui da fórmula e pedir uma para você. Tudo bem? Lembrando aqui, repetindo a unidade, mol por litro, ou você pode representar pelo M maiúsculo ao lado do valor numerado, certo? Vamos imaginar, se aparecer para você 5 mol por litro, é a mesma coisa que eu escrever 5, o M maiúsculo do lado do 5. É a mesma coisa que mol por litro, certo? Significa também molaridade. Tudo bem, galera? Aqui está, ó, as informações para você do que é cada um na fórmula, que eu já falei, o que é o N1, número de mol do soluto, e o V, ó, volume da solução. E o que é o M1, galera, igual lá do outro. M1, massa do soluto, e MN1, massa molar do soluto. Massa molar em grama por mol, certo? Então, nós já vimos as duas primeiras concentrações, tá? Agora vamos para as próximas. E aí, gente, tudo bem? Vamos agora prosseguir e conhecer outras concentrações, outros tipos de concentração. Vamos falar aqui agora sobre o título, correto? Vou ficar aqui nessa posição para que seja melhor para que você visualize. Tudo bem? Olha só, gente, título, ele pode aparecer em massa, em volume, em algumas questões às vezes aparecer em massa por volume. Só que isso a gente vai aplicar depois no próximo, que é o percentual, tanto em massa, como em volume, quanto em massa por volume, e o ppm, tudo bem? Então vamos lá. Gente, olha só, o que é o título? O título também é uma concentração que você relaciona soluto e solução. Então, o título em massa, você vai relacionar o quê? Representando aqui por Tmzinho, você vai fazer o quê? É a relação, é a razão entre a massa do soluto e o volume, e a massa da solução. Repetindo, o que é o título em massa é a relação entre massa do soluto e massa da solução. Mauro, como é que eu calculo a massa da solução? Como é que eu posso fazer? A massa da solução, que está aqui ó, em verde, ó, marcada ó, pelo asterisco, como é que você calcula? Dessa maneira, somando a massa do soluto mais a massa do solvente. Repete para mim, Mauro, como é que eu calculo a massa total da solução? A massa total da solução é calculada você somando a massa do soluto com a massa do solvente. Fazendo essa relação, massa do soluto por massa da solução, você encontra o título em massa. Lembrando, o título ele não tem unidade, o título ele é adimensional. E outra coisa aqui que eu tenho que falar para vocês, o título ele pode variar aqui ó, de 0 até 1. Tudo bem? Então, essa razão vai dar 0,1, 0,2, 0,3, 0,25 até chegar no 1, correto? Então vamos lá, vamos prosseguir. Agora, título em volume. Mauro, como é que eu calculo o título em volume? No mesmo esquema do título em massa, só que agora você estará lidando com volumes, tudo bem? Olha aqui, gente, volume do soluto dividido pelo volume da solução, aqui ó, marquei com asterisco aqui em verde. Mauro, como é que eu calculo o volume da solução? Desta forma aqui ó, olha para cá, volume da solução é a somatória do volume do soluto
com o volume do solvente. Só que eu coloquei para você uma coisinha aqui. Mauro, por que você disse teoricamente? Teoricamente, para que você possa resolver a questão. Porque na prática, como eu coloquei aqui, ó, na realidade, isso não acontece. Se você somar o volume do soluto com o volume do solvente, é diferente do volume da solução, tá bom? Teoricamente, para você fazer a questão, é dessa maneira, mas na realidade, na prática, não é. Mauro, então qual é que eu vou usar? Você vai usar o teoricamente, você vai usar esta formulinha aqui, ó, para que você encontre o volume total da solução. Mauro, por que explica? Explica isso aqui na realidade, por que isso acontece? Gente, quando você mistura líquidos, por exemplo, água e álcool, a água e o álcool, eles têm uma propriedade, né, uma interação intermolecular em que eles fazem o quê? Ponte ou ligação de hidrogênio. Então essas ligações e pontes de hidrogênio fazem com que ocorra uma contração na molécula, tanto de água quanto de álcool. As moléculas elas começam a se contrair, porque elas começam a se ligar por ponte de hidrogênio, tudo bem? Então se há essa contração na molécula, há uma diminuição no volume. Então ele não é 100% igual à somatória. Se você tem 50 ml de água e 50 ml de álcool puro, você não vai ter 100 ml total de solução na prática, mas teoricamente aqui você vai ter, que é o que você vai utilizar ali para calcular. Então, relembrando, vamos repetir? Título em massa, como é que eu faço? Massa do soluto dividido pela massa da solução. Mauro, como eu calculo a massa da solução? Basta somar a massa do soluto com a massa do solvente. Mauro, o título varia de quanto? De 0 até 1. É a variação do título, tanto em massa quanto em volume. Mauro, como é que eu calculo o título em volume? Volume do soluto sobre o volume da solução. Mauro, como é que eu vou calcular o volume da solução? Pegando o volume do soluto, somando com o volume do solvente. Vou usar aqui, ó, o que é teórico. Na realidade, não vou usar. Vou usar o que é teórico para resolver a questão. Tudo bem? Então, vamos para a próxima concentração, que é percentual em massa, volume e em massa por volume. E aí, gente, para encerrar então a nossa primeira parte falando sobre tipos de concentração, lembrando que iremos falar ainda de ppm na próxima aula, e as relações entre as concentrações. Coerente, pessoal? Então, olha só, vamos aqui então analisar o que é porcentagem ou concentração percentual. Gente, você aprendeu agora o que é o título. Então o título ele vai influenciar na porcentagem, tudo bem? O que é a porcentagem? Nada mais é do que multiplicar o título por 100. Se você encontrar o título e multiplicar por 100, tu encontra a porcentagem. Tudo bem? Então olha só, vamos aqui olhar. Ó, porcentagem ou percentual em massa. O que é? Como é que eu vou encontrar? A simbologia é essa aqui, ó. Porcento M/M, entre parênteses. É a massa do soluto dividida pela massa da solução multiplicada por 100. Lembra o que é isso aqui? Tá aqui, ó, título em massa. Ou você pode fazer também, de que maneira? Por regra de 3. Ó, sempre o percentual em massa ou em volume, massa por volume, vai ser o quê? Uma parte do soluto está para 100 partes da solução. Sempre, sempre, sempre. Por exemplo, aqui ó, em lilás, ó, 30 gramas de soluto, determinado soluto, está em 100 gramas da solução. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem 30% em massa. Coerente? Vamos agora aqui para o volume. Mesmo esquema tático. Olha só, volume percentual barra, beleza? V barra V. Como é que você vai encontrar o percentual em volume? Basta pegar o volume do soluto e dividir pelo volume da solução. Traduzindo, é o título em volume multiplicado por 100. Ou pode fazer também por regra de 3. Como? X partes do soluto está para 100 partes da solução. Olha aqui no exemplo em lilás. Se eu tenho 6 ml de álcool, por exemplo, vamos medir o teor alcoólico de uma bebida que tem um teor alcoólico de 6%. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem 6 ml de álcool em 100 ml da solução, que é a bebida. Certo? Então você tem aqui, ó, 6% em volume, ou seja, 6% de teor alcoólico. Então isso que quer dizer? Mauro, o que é a bebida? A bebida é tudo que tem
dentro, certo? É toda a solução. É o álcool, mais a água, mais o corante, tudo bem? Por aí vai. E por último, e não menos importante, aqui ó, bem aqui embaixo coloquei para vocês, ó, percentual em massa por volume, que é o símbolo percentual M/V, tudo bem? Como é que você vai calcular? Basta pegar aqui, ó, massa do soluto e dividir pelo volume da solução e multiplicar por 100. Esse aqui seria um título em que massa por volume também. Só que olha o que acontece. Não confunda isso aqui com concentração comum, viu, galera? Por quê? Porque na concentração comum é direto, M1 sobre V, tudo bem? Só que aqui você tem uma relação, ó, 100 partes. Então sempre esse volume vai estar sendo o quê? 100 partes. 100 ml, 100 litros em relação à massa, correto? Então você tem que tomar esse cuidado. Aqui, ó, na regra de 3, X partes do soluto estão para 100 partes da solução. Como, Mauro? Olha aqui no exemplo, ó, 10 gramas de uma determinada substância soluto em 100 ml de solução total. Aqui, ó, você tem o quê? 10% em massa por volume. A proporção sempre vai ser o quê, gente? Aqui em volume vai ser o quê? 100 ml, 100 litros, vai ser sempre o quê? Para o número 100. Tudo bem? Então, gente, essa aí, deixa eu sair aqui um pouquinho da frente para que você possa tirar o print. Então, fica aqui mais essa aula para vocês. Na próxima aula, no próximo encontro, vamos falar de ppm, massa, volume, massa por volume e as relações entre as concentrações. Tudo bem? Tchau, tchau.